presidente, senhores vereadores, públicos aqui presentes. Uma pena ver a Câmara com tão pouco servidor, a maioria já inativos. Uma pena em relação ao dissídio, um descaso, já foi dito aqui, já foi dito por outros vereadores, é um descaso. Essa prefeitura já não é de hoje, mas infelizmente poucos servidores aqui cobrando e fazendo pressão, mas esses poucos aqui estão sendo ouvidos, tanto que todos os vereadores que me antecederam já se manifestaram a respeito, que estão cobrando o prefeito uma solução urgente em relação a isso. É inadmissível já estarmos em abril e não ter sido resolvido o dissídio, ainda mais depois que vocês vão ter que discutir a proposta que o prefeito vai fazer, vai mais uma semana, 2 semanas, e fica esse entrave. Mas esperamos que venha logo para essa casa e nós possamos discutir e votar. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao deputado Mauro Bragato, o empenho dele em relação ao projeto Guri. Agradecer o bom senso do governador João Dória em ter voltado atrás e ter mantido esse projeto cultural e social importantíssimo, né? Então a gente fica satisfeito. Como disse o vereador que me antecedeu, Gustavo Freire, não era nem para se cogitar um projeto desse ter redução de verba ao acabar. Muito pelo contrário, era um projeto que deveria oferecer muito mais vagas. Era um projeto que deveria ter qualquer proposta no sentido de ampliar. Mas, de qualquer forma, a gente fica satisfeito que o governador agiu com bom senso e agradeço o empenho do deputado Paulo Bragato, que se empenhou e conseguiu resolver essa situação. Em relação ao Darai, concordo com Vossa Excelência, é inadmissível quantas obras já foram feitas ali. Eu, há 2 anos atrás, estive lá, fiz um vídeo ao vivo, mostrando a realidade, o mau cheiro daquele local, e a situação continua. O vereador Percy trouxe uma boa notícia, de que pode já começar a obra, foi referendado pelo vereador Beto Coelho, líder do governo, mas Vossa Excelência realmente tem razão. Esgoto a céu aberto é inadmissível. Uma cidade do estado de São Paulo de 40 mil habitantes, realmente Vossa Excelência tem razão. É inadmissível esgoto a céu aberto. Aquelas pessoas estão sofrendo com esse mau cheiro, doenças que podem ser transmitidas, a dengue. Então, fica aqui o meu protesto em relação a esse absurdo que ocorre no bairro da Arábia. Quero chamar a atenção de Vossa Excelência para a ponte que dá acesso ao antigo frigorífico do Omar. Essa ponte está precisando de uma reforma, é uma ponte que passa, além de caminhões, passa ônibus escolar. A prefeitura precisa fazer uma reforma urgente, né? Os moradores ao redor estão pedindo providência para que seja feita urgentemente uma reforma nessa ponte que dá acesso ao antigo frigorífico Iomar. Gostaria de dizer também, senhor presidente, que essa semana, no final de semana, foi publicado a Lei de Responsabilidade Fiscal e me chamou a atenção na educação, que até agora foi aplicado apenas 19% na educação. Então, quando o limite constitucional é 25%. Então, a gente espera que seja feita uma análise e que chamar a atenção do poder público para que seja aplicado o pessoal. Eu sei que estamos longe do final do ano, mas deveria ter sido já aplicado 25%, todo mês aplicar 25%, que é o teto constitucional. Em relação ao IPREVEM, gostaria de chamar a atenção do poder público que essa lei de responsabilidade fiscal, que foi publicada no Jornal Integração desse final de semana, não trouxe as informações contábeis do IPREVEM, né? Não trouxe. E a prefeitura acabou publicando sem essas informações por causa do prazo. O prazo tinha que ser esse final de semana, o prazo vencia, mas não veio. Então isso fere o princípio da publicidade. Então a prefeitura tem que cobrar do IPREVEM que mande para dentro do prazo para que fosse publicado para que a gente possa acompanhar. A gente não consegue acompanhar as informações contábeis do IPREVEM porque não foram remetidas para a prefeitura e não foram publicadas nessa lei de responsabilidade fiscal. Então fica aqui um alerta e nós vamos estar entrando em contato através de um ofício para que a prefeitura, o IPREVEM, mande urgentemente essas informações contábeis, que é importante para que nós, vereadores, possamos analisar a regularidade. E também gostaria, senhor presidente, de falar sobre o IPREVEM, que, como disse o vereador Beto, o estudo foi feito em outubro, o prazo venceu, a gente não está nesse pronunciamento querendo arrumar culpados pelo problema do IPREVEM. É que na reunião que tivemos aqui em março de 2017, estava com a presença de vários vereadores, mais um minuto, senhor presidente, o prefeito Duran ia deixar um legado para o IPREVEM.
E esse legado, até hoje, a gente não sabe qual é esse legado. E é preocupante a situação do IPREVEM, porque a prefeitura tem que fazer um aporte, ele desconta 11% do servidor, 18,5% do empregador e faz um aporte da diferença, que está em torno de mais ou menos R$800 mil. Se for para o INSS, é óbvio que não vamos ter essa contrapartida, porque todo o dinheiro arrecadado do servidor e do patronal vai para o INSS, mas algo precisa ser feito. Ou vai se manter esse sistema que todo mês aposenta 2, 3? A prefeitura vai conseguir bancar isso até quando? Até quando ela vai conseguir fazer esse aporte? Então é necessário que haja um enfrentamento, como disse o vereador Beto Coelho. Haja um enfrentamento. Nós temos que, nessa gestão tem que começar. Eu sei que vai prejudicar ainda mais a cidade. Vai faltar mais dinheiro para investimento, mas nós temos que enfrentar. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador